O ano está quase acabando, mas ainda há tempo para você fazer algo poderoso para você e pela sua vida financeira. Hoje, vou te mostrar como a gratidão pode ser a chave para fechar este ano com propósito e esclarecer e preparar o terreno para um próximo ano de sucesso. Você já parou para pensar no poder que a gratidão tem sobre sua vida financeira, emocional e espiritual? Talvez você esteja esperando o próximo ano chegar para começar de novo. Mas e se eu te disser que o futuro que você deseja começa agora? Não importa como foi o seu ano, você tem em suas mãos o poder de transformar o próximo. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te guiar por 5 passos práticos para encerrar este ano com gratidão e clareza e já entrar no próximo com força total. Vamos juntos. 1. A importância da gratidão. Base bíblica, 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Veja que o texto não diz para sermos gratos apenas quando tudo estiver bem, mas em todas as circunstâncias. E isso tem um significado profundo. Ser grato em todas as circunstâncias não é natural para o ser humano. Nossa tendência natural é reclamar do que deu errado, do que não conseguimos e das situações que fogem do nosso controle. Mas, quando você entende o valor da gratidão, percebe que ela não depende de fatores externos, mas de uma decisão interna. Gratidão não é sentimento, é atitude. Muitas pessoas esperam sentir gratidão para depois expressá-la, mas isso é um erro. A verdadeira gratidão começa com uma escolha. Você escolhe olhar para o que tem de bom na sua vida, mesmo no meio de desafios. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim decidir que as dificuldades não terão o poder de roubar a sua paz e nem a sua esperança. Quando você adota essa postura, sua mentalidade muda. Você para de olhar para o problema e começa a enxergar as oportunidades que existem ao seu redor. E isso tem um impacto direto nas suas finanças, nos seus relacionamentos e na sua saúde emocional. Sabe por quê? Porque o foco muda. O foco sai da escassez e vai para a abundância. Pense comigo, quando você foca no que falta, você se sente ansioso, preocupado e até desesperado. Mas quando você foca no que já tem, você se sente mais tranquilo, mais seguro e mais motivado para conquistar ainda mais. É por isso que a gratidão está diretamente ligada ao sucesso, porque uma pessoa grata tem mais clareza para tomar decisões, mais coragem para enfrentar desafios e mais capacidade de enxergar oportunidades que outras pessoas não veem. E não para por aí. A gratidão também ativa um princípio espiritual poderoso. Quando você agradece, você demonstra fé. Isso mesmo, fé. Porque ao agradecer pelo que você tem, você está reconhecendo que Deus já cuidou de você até aqui e que Ele continuará cuidando. Gratidão é um ato de fé, pois reconhece que o controle não está nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você entra no fluxo da provisão divina. Muitas vezes, as pessoas oram pedindo mais, mas se esquecem de agradecer pelo que já têm. E sabe o que acontece? A mente entra em modo de escassez. Quando você só pede, você reforça a sensação de que não tem o suficiente. Mas quando você agradece, você reforça a sensação de que já tem mais do que o suficiente para começar. Isso cria uma energia de abundância. Por isso, o texto de 1 Tessalonicenses 5,18 é tão poderoso. Ele não é um conselho, é uma ordem. Deus está dizendo: seja grato em todas as circunstâncias. Não é só na bonança, não é só quando a conta está cheia, não é só quando tudo está indo bem, é em todas as situações. Porque mesmo no meio de uma crise, você pode aprender. Mesmo em meio a perdas, você pode crescer.
Mesmo em meio a desafios, você pode se fortalecer. Agora vamos para a prática. Como aplicar essa gratidão no seu dia a dia? Primeiro, você precisa criar o hábito de agradecer diariamente. Todas as manhãs, antes de começar o seu dia, faça uma lista de 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser sua saúde, sua família, sua capacidade de aprender, sua mente criativa, seus amigos, um emprego, o alimento na mesa ou qualquer outra coisa. Se você começar o dia agradecendo, já vai sentir a diferença na forma como enfrenta as situações. Outro ponto importante é a gratidão pelas lições aprendidas. Muita gente não gosta de falar sobre erros, mas eu vou te mostrar uma chave poderosa. Todo erro esconde uma lição. Quando você comete um erro, você tem 2 opções: se vitimizar ou aprender. Se você escolher aprender, você sai mais forte do que entrou. Então pergunte-se: o que isso está tentando me ensinar? Cada lição aprendida te deixa mais preparado para os desafios do futuro. E por último, mas não menos importante, seja grato não apenas pelo que você tem, mas pelo que você ainda vai conquistar. Isso é chamado de gratidão antecipada. É quando você agradece antes de receber. E por que isso é poderoso? Porque ao agradecer antecipadamente, você reforça sua fé e se prepara emocionalmente para o sucesso. Quando você agradece pelo que ainda não aconteceu, você está dizendo: eu creio que vai acontecer. E essa crença move montanhas. Então, resumindo, a gratidão não é sentimento, é atitude. Ela não é reativa, ela é proativa. Você não precisa esperar tudo dar certo para agradecer. Você pode agradecer agora, do jeito que as coisas estão, e isso vai começar a mudar a sua realidade. O que Deus está dizendo para você em 1 Tessalonicenses 5,18 é isso: seja grato em todas as circunstâncias. Não é porque Deus precisa da sua gratidão, é porque você precisa da gratidão para viver uma vida plena, abundante e com clareza de propósito. Agora que você entendeu a importância e o poder da gratidão, vamos para o próximo passo. 2. Reflita sobre o ano que passou. Para encerrar bem o ano, o primeiro passo prático que você precisa dar é refletir sobre tudo o que aconteceu nos últimos 12 meses. E, quando eu falo de refletir, não estou falando de ficar remoendo os erros ou as dificuldades. Estou falando de olhar para a sua jornada com olhos de crescimento. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas chegam no fim do ano e começam a lamentar o que não conseguiram, o que ficou pendente e as metas que não foram alcançadas. Mas eu vou te mostrar um caminho mais poderoso. Você precisa olhar para as suas conquistas, por menores que sejam. Muitas pessoas desvalorizam suas pequenas vitórias, mas se esquecem de que é a soma das pequenas vitórias que constrói os grandes resultados. Talvez você ache que não conquistou nada relevante, mas eu te garanto que, se parar para pensar, vai perceber que houve sim crescimento. Mesmo que tenha sido pequeno, ele aconteceu. E sabe o que é mais interessante? Pequenos avanços, quando reconhecidos, geram grandes saltos. Agora, vamos para uma prática fundamental. Pegue um papel, um caderno ou o bloco de notas do celular e anote pelo menos 3 conquistas que você teve neste ano. Não precisa ser nada grandioso. Não precisa ser comprei um carro ou fiquei rico. Pode ser algo como: paguei uma conta que estava atrasada, aprendi a controlar melhor meus impulsos de consumo, consegui manter minha família unida em um momento de dificuldade, aprendi uma habilidade nova, fiz um curso que me deixou mais preparado. Todas essas conquistas contam, e muito. O problema é que, na correria do dia a dia, a gente esquece de valorizar o processo. Mas vou te mostrar uma chave importante. O processo importa mais do que o resultado. Sabe por quê?
porque é no processo que você cresce, aprende, se fortalece e se torna uma pessoa mais preparada para os desafios futuros. Quando você só olha para o resultado final e ignora o caminho, você se sente insatisfeito, mesmo tendo avançado. É como subir uma montanha e, ao chegar no topo, em vez de celebrar, reclamar porque o topo não era tão bonito quanto você imaginava. Não cometa esse erro. Agora, eu quero que você se faça algumas perguntas poderosas. O que eu conquistei neste ano que eu não tinha no ano passado? Qual foi a maior mudança que eu vivi nos últimos 12 meses? Quais desafios eu enfrentei e consegui superar? Essas perguntas vão ajudar você a enxergar suas conquistas de forma mais clara. Lembre-se, se você aprendeu algo novo, se superou algum medo, se tomou uma decisão importante ou se enfrentou uma situação difícil e saiu mais forte, isso já é uma conquista. Agora, eu quero que você reflita sobre uma coisa muito importante: o crescimento invisível. Sim, aquele crescimento que a gente não vê de imediato, mas que está acontecendo. Por exemplo, se você leu livros, fez cursos, assistiu palestras ou se dedicou a melhorar seu autoconhecimento, você cresceu. Mesmo que isso não seja visível para os outros, você se preparou para o futuro. Então, além de anotar as conquistas visíveis, como a compra de algo ou a realização de um objetivo claro, anote também o seu crescimento invisível. Agora, eu preciso te alertar sobre algo que impede muitas pessoas de enxergar suas conquistas: a comparação com os outros. Não compare a sua jornada com a de ninguém. Cada pessoa tem um tempo e um propósito diferente. A comparação é a forma mais rápida de destruir a sua gratidão e de minar o seu progresso. Se você olhar para a grama do vizinho e achar que ela está mais verde, talvez esteja esquecendo de regar o seu próprio jardim. Então, neste momento de reflexão, olhe para a sua história, para as suas conquistas e para a sua jornada. Agora, eu vou te mostrar como transformar essa reflexão em um exercício prático que pode mudar sua mentalidade e preparar você para o próximo ano. Pegue o papel e o bloco de notas e faça o seguinte: divida o papel em 2 colunas. Na primeira coluna, escreva "Minhas conquistas". Na segunda coluna, escreva "O que essas conquistas me ensinaram". Agora, liste no mínimo 3 conquistas importantes que você teve neste ano. Lembre-se, podem ser conquistas pequenas ou grandes, mas precisam ser importantes para você. Ao lado de cada conquista, escreva o que você aprendeu com ela. Talvez você tenha aprendido que é mais forte do que imaginava, que pode superar desafios maiores ou que tem mais disciplina do que pensava. Por que isso é importante? Porque além de reconhecer as vitórias, você está extraindo as lições de cada uma delas. Isso transforma uma simples conquista em uma ferramenta de crescimento. Você não está apenas listando o que conquistou, está construindo uma mentalidade de evolução constante. Isso é muito mais poderoso do que apenas olhar para o que deu certo. Agora, eu quero te contar um segredo. Quando você reconhece suas conquistas e extrai as lições delas, você aumenta sua autoestima e fortalece sua identidade. Muitas vezes, o que nos impede de alcançar o próximo nível na vida financeira e profissional não é a falta de recursos, mas a falta de confiança em nós mesmos. Quando você reconhece suas próprias vitórias, mesmo que sejam pequenas, você começa a acreditar que é capaz de conquistar coisas maiores. E para fechar este ponto, eu quero te deixar com uma reflexão final. O que você conquistou neste ano que ninguém pode tirar de você? Talvez tenha sido uma habilidade, um aprendizado, uma superação emocional ou uma experiência única que te tornou mais forte. Conquistas materiais podem ser perdidas, mas o que você se torna, ninguém pode tirar de você. Por isso, ao refletir sobre o ano que passou, não foque apenas no que você fez, mas no que você se tornou. Porque, no final das contas, o que mais importa não é o que você conquistou, mas quem você se tornou no processo.
Agora que você já fez sua reflexão e listou suas conquistas, é hora de dar o próximo passo. Vamos para o ponto 3. 3. Identifique o que precisa melhorar. Se você quer entrar no próximo ano mais forte, mais focado e mais preparado, precisa encarar uma verdade. É preciso reconhecer o que não deu certo e, mais importante, o que precisa ser melhorado. Mas atenção, isso não tem nada a ver com culpa ou autopunição. Muitas pessoas, quando percebem que erraram, entram em um ciclo de autocrítica que não leva a lugar nenhum. Aqui, o foco não é ficar se lamentando, e sim aprender e crescer. O primeiro ponto importante é entender que errar faz parte do processo. Não existe crescimento sem erro. Se você não errou em nada este ano, talvez o seu maior erro tenha sido não tentar o suficiente. Porque quem tenta, quem ousa, quem busca algo maior, inevitavelmente comete erros. O erro só não serve quando ele se repete sem nenhuma lição. Quando você não aprende com o erro, ele se transforma em um ciclo. Mas se você extrai a lição, o erro vira um degrau para o seu crescimento. Agora, eu quero que você reflita sobre algumas perguntas. Quais foram as áreas da sua vida financeira que não saíram como você planejou? Onde você percebe que poderia ter agido de forma diferente? Que decisões você tomou sem pensar e que poderiam ter sido melhores? Responder a essas perguntas vai trazer clareza. Muitas vezes a gente tem consciência de que errou, mas não sabe exatamente onde ou como. Essas perguntas ajudam a identificar o ponto exato do erro. E, uma vez identificado o erro, você pode corrigi-lo no próximo ano. Agora vamos para o exercício prático. Pegue papel e caneta e faça o seguinte: divida o papel em 3 colunas. Na primeira coluna, escreva erros cometidos. Na segunda coluna, escreva lição aprendida. Na terceira coluna, escreva como eu posso melhorar. Na primeira coluna, liste os erros que você reconhece que cometeu. Lembre-se, erro não é só fracasso financeiro. Pode ser uma decisão precipitada, uma conversa que você não teve, uma oportunidade que você deixou passar, ou até algo que você adiou por medo ou procrastinação. Na segunda coluna, ao lado de cada erro, escreva a lição que você aprendeu. Todo erro tem uma lição oculta. Às vezes, a lição é que você precisa planejar melhor. Outras vezes, a lição é que você precisa confiar mais em você mesmo. Cada erro carrega um aprendizado. Na terceira coluna, escreva o que você pode fazer de diferente no próximo ano para que esse erro não se repita. Aqui, o foco não é no erro, mas na solução. Se você gastou demais em coisas desnecessárias, talvez a solução seja criar um orçamento mensal. Se você adiou decisões importantes, talvez a solução seja trabalhar a sua disciplina e agir mais rápido. Esse exercício é poderoso porque transforma o erro em ação. Muitas pessoas identificam o erro, mas não fazem nada a respeito. Elas sabem que precisam mudar, mas não definem como vão mudar. Sem essa clareza, o ciclo se repete. Agora, deixa eu te mostrar algo profundo. Às vezes, o erro não está no que você fez, mas no que você deixou de fazer. Muitas pessoas se arrependem não pelas decisões erradas que tomaram, mas pelas oportunidades que deixaram passar. Isso se chama erro de omissão. Por isso, além de olhar para o que você fez, olhe também para o que você não fez. Pergunte a si mesmo: que oportunidades eu deixei passar por medo, insegurança ou procrastinação? Que ideias eu tive, mas não executei? O que eu sabia que precisava fazer, mas adiei? Quando você faz essas perguntas, começa a perceber que muitas das suas maiores lições estão nas coisas que você não fez. Às vezes, o erro não está no excesso, mas na falta de ação. E isso pode ser corrigido com um ajuste de mentalidade. No próximo ano, em vez de esperar o momento perfeito para agir, você precisa começar antes de se sentir pronto.
Porque a verdade é que o momento perfeito nunca chega. O momento perfeito é aquele em que você decide agir, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem ter todas as respostas. Outro ponto que precisa ser abordado aqui é o conceito de pontos cegos. Pontos cegos são aquelas áreas da sua vida que você não enxerga, mas que outras pessoas conseguem ver com clareza. Muitas vezes, estamos tão envolvidos no nosso próprio mundo que não percebemos comportamentos e atitudes que estão nos prejudicando. Para identificar esses pontos cegos, você precisa pedir feedback. Pergunte a alguém de confiança: você percebe algum comportamento meu que está me prejudicando e que eu não estou percebendo? O que você acha que eu preciso melhorar para alcançar meus objetivos? Esse tipo de feedback é desconfortável, mas extremamente valioso. Muitas vezes, a visão de fora nos ajuda a enxergar o que não conseguimos ver sozinhos. Isso evita que você passe mais um ano repetindo os mesmos erros. Outro erro comum que as pessoas cometem é não definir prioridades. Muitas pessoas tentam fazer de tudo e acabam não fazendo nada bem feito. Isso acontece porque querem resolver todos os problemas de uma vez. No próximo ano, você não precisa resolver tudo. Precisa resolver o que é essencial. Identifique as 3 áreas mais importantes da sua vida para trabalhar no próximo ano. Pode ser finanças, carreira e saúde. Ou pode ser relacionamentos, espiritualidade e controle emocional. O segredo é focar no que realmente importa. Porque se você tentar melhorar tudo ao mesmo tempo, vai se perder no meio do caminho. Agora, eu quero que você faça uma reflexão final. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: se eu pudesse mudar apenas uma coisa em mim no próximo ano, o que eu mudaria? Se eu corrigisse esse erro, que impacto isso teria na minha vida financeira, profissional e pessoal? Geralmente, existe uma coisa que, se você mudar, todo o resto melhora automaticamente. Pode ser a forma como você lida com dinheiro. Pode ser a sua disciplina, pode ser o controle emocional. Identifique esse ponto-chave e foque nele. Não tente mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Escolha uma coisa que vai criar um efeito dominó na sua vida. Agora, vamos falar sobre o poder da autorresponsabilidade. Uma das maiores barreiras que impedem as pessoas de crescer é a tendência de colocar a culpa nos outros ou nas circunstâncias. Eu não consegui porque o mercado estava ruim. Eu não consegui porque a economia não ajudou. Eu não consegui porque não tive apoio. Isso pode até ser verdade, mas não resolve o problema. Se você não assumir a responsabilidade pelos seus erros, nunca vai conseguir corrigi-los. Autorresponsabilidade significa dizer: ok, isso aconteceu, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Se você realmente quer entrar no próximo ano em um nível mais alto, precisa parar de esperar que o mundo mude e começar a mudar a si mesmo. O que está ao seu alcance para mudar? O que você pode fazer hoje sem depender de ninguém? Quando você assume essa postura, você sai do papel de vítima e entra no papel de protagonista. Para fechar este ponto, eu quero que você entenda que não existe erro que não possa ser corrigido. Muitas pessoas se prendem ao passado, acreditando que já falharam tanto que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que tem jeito, sim. Não importa quantas vezes você errou, você pode recomeçar. Lembre-se, o fracasso não é o fim. Ele só se torna o fim se você desistir. Enquanto você continuar tentando, enquanto continuar aprendendo e ajustando sua rota, você ainda está no jogo. Resumindo, para identificar o que precisa melhorar, você precisa listar os erros cometidos, identificar as lições aprendidas, definir como vai agir de forma diferente no próximo ano, pedir feedback para identificar pontos cegos, escolher uma área-chave para focar no próximo ano. Não tenha medo de encarar seus erros. Eles não definem quem você é. Eles são professores
E se você aprender com eles, vai perceber que o erro foi, na verdade, o ponto de partida para o seu crescimento. Agora que você já sabe o que precisa melhorar, vamos para o próximo passo. 4. Crie metas para o próximo ano. Base bíblica, Lucas 14, 28. Agora que você já refletiu sobre as suas conquistas e reconheceu as áreas que precisam de melhorias, chegou a hora de dar o próximo passo. Criar metas para o próximo ano. E para isso, nós vamos seguir um princípio bíblico poderoso. Em Lucas 14, 28, está escrito: quem quer construir uma torre deve primeiro calcular os custos. Ou seja, antes de começar qualquer projeto, é preciso planejar. Não basta ter boas intenções, é preciso ter clareza, estratégia e um plano de ação. Muitas pessoas começam o ano dizendo que querem melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, ter mais paz. Mas tudo isso são apenas desejos vagos. Desejo não é meta. Desejo não move ninguém. O que move uma pessoa rumo ao sucesso são metas claras, objetivas e bem definidas. E é isso que eu vou te ensinar agora. O que diferencia um desejo de uma meta? Um desejo é algo que você quer. Uma meta é algo que você planeja e trabalha para alcançar. Desejo é: quero ganhar mais dinheiro. Meta é: vou ganhar R$5.000 por mês e para isso vou criar uma fonte de renda extra ou vou me qualificar para uma promoção no trabalho. Percebe a diferença? O desejo é vago, a meta é específica. Agora, vou te mostrar um método simples e prático para criar metas que realmente funcionam. Este método se baseia no conceito de metas SMART. Isso significa que suas metas precisam ser específicas. As metas precisam ser claras e bem definidas. Quero ganhar mais dinheiro não é uma meta específica. Agora, quero aumentar minha renda mensal em R$1.000 até junho do próximo ano. É uma meta clara. Measurable, mensuráveis. Você precisa conseguir medir o progresso. Como você vai saber se está no caminho certo se não houver uma forma de medir? Se sua meta for pagar dívidas, como você vai medir isso? Uma forma correta seria quitar 10 mil em dívidas até dezembro, pagando 833 por mês. Aqui, você sabe exatamente quanto precisa pagar por mês e pode acompanhar o progresso. Achievable, atingível. A meta precisa ser possível. Se você nunca fez nenhuma venda online, não adianta criar uma meta de ganhar €1.000.000 no primeiro mês. A meta precisa ser desafiadora, mas realista. Relevante. Sua meta precisa ser importante para você. Não adianta criar metas baseadas no que os outros acham importante. Pergunte a si mesmo: essa meta realmente importa para mim? Time bound, com prazo. Sem prazo, uma meta vira uma intenção. O prazo cria urgência e compromisso. Se você diz, quero economizar dinheiro, isso nunca vai acontecer. Mas se disser, quero economizar R$5.000 até dezembro do próximo ano, aí sim você tem um prazo. Agora que você já entendeu o que diferencia um desejo de uma meta e como estruturar metas inteligentes, vamos para a parte prática. Passo 1. Defina suas 3 metas principais. Escolha 3 áreas da sua vida que você quer transformar no próximo ano. Pode ser finanças, saúde, carreira, espiritualidade, relacionamentos ou qualquer outra área que faça sentido para você. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha as 3 áreas mais importantes. Agora, para cada área, crie uma meta específica. Por exemplo, finanças. Quero economizar R$5.000 até dezembro, guardando 416 por mês. Carreira. Quero conseguir uma promoção no trabalho e para isso vou fazer 2 cursos de qualificação e ter uma conversa com meu gestor até março. Saúde. Quero perder 10 quilos até junho, adotando uma dieta equilibrada e fazendo exercícios 3 vezes por semana.
Veja como essas metas são claras, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. Isso não é desejo, é plano. Passo 2. Divida as metas em micro-objetivos. Uma meta grande pode parecer assustadora. Por exemplo, quitar 10 mil de dívidas pode parecer impossível. Mas se você dividir essa meta em micro-objetivos, ela se torna mais leve. Se você dividir 10 mil reais por 12 meses, verá que precisa pagar cerca de 833 reais por mês. Isso já parece mais possível, não é? Agora, se você dividir o valor mensal por semanas, terá que pagar cerca de 208 por semana. Percebe como isso fica mais tangível? Para cada meta, divida em pequenos passos. Assim, a cada semana que você completar uma parte, sentirá que está mais perto de alcançar o objetivo. Isso mantém sua motivação em alta. Passo 3. Crie o seu porquê. Agora, eu quero que você se pergunte: por que eu quero alcançar essa meta? Se você não tiver um motivo forte, vai desistir na primeira dificuldade. Se o seu objetivo for quitar dívidas, o porquê pode ser: quero ter liberdade financeira para dar uma vida melhor à minha família. Se a sua meta for melhorar minha saúde, o porquê pode ser: quero ter disposição para brincar com meus filhos e viver mais anos ao lado deles. Ter um motivo forte te ajuda a continuar firme, mesmo quando surgirem obstáculos. Passo 4. Crie um sistema de acompanhamento. De nada adianta ter uma meta se você não acompanha o progresso. Muitas pessoas definem metas no começo do ano, mas esquecem delas em fevereiro. Isso acontece porque não existe acompanhamento. Então, crie um sistema de acompanhamento. Pode ser um quadro na parede, um caderno de anotações ou até um aplicativo de celular. Toda semana, reveja suas metas e pergunte: o que eu fiz essa semana para me aproximar dessa meta? O que eu posso fazer melhor na próxima semana? Se você revisar suas metas semanalmente, não vai se perder no meio do caminho. Passo 5. Celebre pequenas vitórias. Muitas pessoas só querem comemorar quando a meta final for alcançada, mas isso é um erro. Você precisa comemorar cada pequeno avanço. Se a sua meta for economizar 5 mil reais no ano e você já economizou 500 reais no primeiro mês, celebre isso. Porque ao comemorar, você ativa no seu cérebro a sensação de conquista e cria uma motivação extra para continuar. O erro mais comum que as pessoas cometem. O maior erro que as pessoas cometem ao criar metas é serem genéricas e indefinidas. Elas dizem: quero ser feliz, quero ganhar mais dinheiro, quero melhorar minha saúde. Mas isso não é uma meta, é uma intenção. A intenção não te leva a lugar nenhum. O que te leva para o próximo nível são as metas claras e objetivas. Outro erro é criar metas que não dependem de você. Por exemplo, quero ser promovido. Isso não depende apenas de você. O correto seria: quero fazer 2 cursos de qualificação, entregar 3 projetos de destaque e solicitar uma conversa de feedback com meu gestor até abril. Percebe a diferença? Agora você tem controle. Para fechar este ponto, aqui vai um resumo prático. Escolha 3 áreas principais para focar no próximo ano. Crie uma meta SMART para cada uma dessas áreas. Divida a meta em pequenas ações semanais ou mensais. Defina um porquê poderoso para te manter firme. Crie um sistema de acompanhamento semanal. Celebre cada avanço, por menor que seja. Lembre-se, Deus quer que você planeje. Ele não quer que você entre no ano novo de qualquer jeito, mas que entre com clareza e propósito. Lucas 14:28 nos ensina que, antes de construir uma torre, devemos calcular os custos. O custo aqui é o seu esforço, o seu tempo e a sua dedicação. Não entre no próximo ano sem direção, sem metas e sem propósito. Se fizer isso, vai repetir os mesmos erros do ano anterior. Mas, se você criar metas claras e objetivas,
O seu futuro será muito mais poderoso do que o seu passado. Agora que você já aprendeu a criar metas inteligentes, é hora de partir para o próximo ponto. Vamos falar sobre como compartilhar seu propósito com alguém e aumentar suas chances de sucesso. 5. Compartilhe seu propósito com alguém. Agora que você já refletiu sobre suas conquistas, identificou o que precisa melhorar e estabeleceu metas claras para o próximo ano, chegou a hora de dar um passo que muitas vezes as pessoas subestimam: compartilhar o seu propósito com alguém. Esse passo pode parecer simples, mas ele carrega uma força gigantesca que pode transformar completamente o seu caminho rumo ao sucesso. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Esse princípio mostra que quando temos alguém ao nosso lado, as chances de superarmos os desafios aumentam. Isso acontece porque quando estamos sozinhos é fácil desanimar, procrastinar e até desistir. Mas quando existe alguém para nos incentivar, nos lembrar do nosso propósito e nos cobrar, o processo se torna mais leve e mais eficaz. Agora, você pode estar se perguntando: mas por que eu preciso compartilhar minhas metas? Não posso simplesmente trabalhar nelas em silêncio? Sim, você pode, mas existe uma diferença fundamental entre trabalhar sozinho e trabalhar com alguém que te apoia e te acompanha. Quando você compartilha suas metas com alguém de confiança, você cria algo chamado responsabilidade compartilhada. Isso significa que, além de você ser responsável por suas metas, agora existe uma pessoa que vai te cobrar e te incentivar. E esse senso de responsabilidade gera um comprometimento maior. Pense bem, quantas vezes você disse a si mesmo que faria algo e não fez? Quantas vezes prometeu que começaria uma dieta, economizaria dinheiro ou faria uma atividade física e acabou desistindo? Isso acontece porque quando você só presta contas para si mesmo, é fácil se justificar e desistir. Mas quando você compartilha suas metas com alguém de confiança, você sente o peso de uma responsabilidade maior. Agora, não é só você que está de olho no seu progresso. Tem outra pessoa torcendo por você. Agora, vamos para a parte prática. Como você pode compartilhar suas metas de forma estratégica e eficaz? Passo 1. Escolha a pessoa certa. O primeiro passo é escolher a pessoa com quem você vai compartilhar suas metas. Isso não significa contar para qualquer um. Pelo contrário, você precisa ser muito seletivo aqui. Compartilhar suas metas com a pessoa errada pode gerar mais desânimo do que motivação. Algumas pessoas podem criticar seus sonhos, desmerecer seus objetivos ou até mesmo torcer contra você. Por isso, seja criterioso. A pessoa ideal para compartilhar suas metas precisa ter algumas características. Confiança. Escolha alguém em quem você confia plenamente. Empatia. A pessoa precisa querer o seu bem e desejar o seu sucesso. Disciplina. Se possível, escolha alguém que também tenha disciplina e comprometimento, pois ela será um exemplo para você. Capacidade de cobrança. Essa pessoa não pode ter pena de você. Ela precisa ter coragem de te cobrar quando você estiver falhando. Essa pessoa pode ser um amigo próximo, um parente, um mentor ou até mesmo alguém que esteja perseguindo objetivos semelhantes. Às vezes, pode ser até alguém do seu ambiente de trabalho, desde que exista um nível de confiança e apoio mútuo. Passo 2. Seja claro e objetivo ao compartilhar suas metas. Depois de escolher a pessoa certa, você precisa ser claro e específico ao compartilhar suas metas. Não adianta dizer: quero economizar mais dinheiro no próximo ano. Isso é vago.
e não traz clareza para a pessoa que vai te acompanhar. Ao invés disso, diga algo como: minha meta é economizar 5.000 rales até dezembro do próximo ano. Para isso, vou guardar 416 rales por mês. Quero que você me ajude a me manter no caminho, e se eu sair da rota, quero que me lembre do meu compromisso. Percebe a diferença? Agora a pessoa que vai te acompanhar sabe exatamente o que você quer, como vai fazer e como ela pode ajudar. Isso cria uma relação de compromisso mais forte. Quando você é claro e objetivo, a outra pessoa entende exatamente como pode te ajudar. Passo 3. Estabeleça um sistema de acompanhamento. Agora que você já escolheu a pessoa certa e já compartilhou suas metas de forma clara, o próximo passo é definir como será o acompanhamento. Não adianta nada falar uma vez e nunca mais tocar no assunto. O acompanhamento precisa ser constante. Aqui vão algumas formas práticas de fazer isso. Check-ins semanais ou mensais. Combine com a pessoa um dia da semana ou do mês para revisar seu progresso. Nesse momento, você vai atualizar a pessoa sobre o que fez, o que ainda falta e os desafios que está enfrentando. Grupos de responsabilidade. Se você tiver mais de uma pessoa de confiança, crie um grupo no WhatsApp, Telegram ou outra plataforma. Nesse grupo, todos compartilham seus objetivos e se ajudam mutuamente. Isso gera uma dinâmica de motivação coletiva. Mensagens de cobrança. Se você precisar de mais pressão, peça à pessoa para te enviar mensagens de cobrança. Exemplo: se a sua meta for acordar cedo, peça para ela te enviar uma mensagem às 6 horas, perguntando se você já levantou. Isso pode parecer simples, mas funciona. Passo 4. Use a técnica do comprometimento público. Agora, se você quiser elevar o seu nível de comprometimento, faça isso publicamente. Isso mesmo, publique suas metas nas redes sociais ou em grupos de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Quando você declara publicamente que vai fazer algo, o seu senso de responsabilidade aumenta, porque agora todo mundo está vendo. Isso não significa expor toda a sua vida, mas você pode, por exemplo, postar uma frase assim: meu objetivo para o próximo ano é economizar 5.000 rales até dezembro. Vou compartilhar meu progresso mensalmente com vocês para me manter no caminho. Essa declaração cria uma pressão social positiva. Agora, as pessoas que viram sua publicação vão te acompanhar e você vai se sentir mais pressionado a cumprir o que prometeu. Isso é chamado de comprometimento público e é uma das estratégias mais poderosas para manter o foco. Passo 5. A importância do reforço positivo. Nem todo acompanhamento precisa ser cobrança. Muitas vezes, o que você precisa é de alguém que te elogie e te encoraje. Quando você alcança uma pequena vitória, a pessoa que está te acompanhando pode dizer: parabéns, você está indo bem, continue assim. Isso pode parecer simples, mas ativa uma área do cérebro chamada sistema de recompensa, que libera dopamina, um hormônio que gera prazer e motivação. O reforço positivo te motiva a continuar. Então, quando for compartilhar suas metas, diga à pessoa que você precisa de feedback positivo. Peça a ela que te elogie e te reconheça quando você estiver progredindo. Isso te manterá mais forte nos momentos de dificuldade. Passo 6. Não confunda compartilhar com se exibir. Aqui vai um alerta importante. Compartilhar metas não é se exibir. Quando você compartilha suas metas com a pessoa certa, você faz isso para criar responsabilidade e compromisso. Mas se você sai contando suas metas para todo mundo sem critério, o efeito pode ser o oposto. Algumas pessoas podem desanimar você, outras podem criticar seus planos e no final você se sente mais perdido do que antes. Por isso, não compartilhe seus objetivos com qualquer pessoa. Compartilhe com quem quer o seu bem, com quem tem o desejo de te ver crescer e que tenha a maturidade para te apoiar e te corrigir.
Resumo prático: escolha a pessoa certa, alguém de confiança, com disciplina e que te apoie. Seja claro e específico. Compartilhe metas claras, com números e prazos definidos. Estabeleça acompanhamento. Tenha encontros semanais ou mensais de revisão. Use o comprometimento público. Compartilhe publicamente para aumentar a responsabilidade. Peça reforço positivo. Peça para a pessoa te elogiar e te reconhecer quando você avançar. Compartilhar suas metas com alguém não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. A Bíblia já nos ensinou que melhor é serem dois do que um, pois se um cair, o outro o ajuda a levantar. Então, não enfrente o próximo ano sozinho. Tenha alguém ao seu lado, compartilhe suas metas e permita que essa pessoa seja um agente de transformação na sua jornada. Agora que você já sabe como compartilhar seu propósito com alguém, vamos para o próximo passo. Conclusão. Agora você já tem 5 passos poderosos para terminar o ano com gratidão e começar o próximo com força total. Primeiro, você conheceu suas conquistas. Depois, acordos o que precisa melhorar. Criou suas metas, solicitou seu propósito e, por fim, cerrou o ano com gratidão e fé. Gratidão não é só agradecer pelo passado, é abrir o coração para o futuro. Quando você tem clareza e gratidão, o sucesso se torna significativo. Agora eu quero saber de você. O que você mais agradece neste ano? E qual a sua maior meta para o próximo ano? Deixe aqui nos comentários, porque eu quero ler e me inspirar com a sua história. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos encerrar o ano com propósito, clareza e gratidão. Até o próximo vídeo.